Este vídeo tem como propósito alertar para alguns erros recorrentes de raciocínio, nascidos, ora da mera ignorância, ora de uma intenção deliberada de manipulação. A proposta é clara: oferecer as ferramentas necessárias para reconhecer essas armadilhas argumentativas, compreender seus mecanismos e, sobretudo, aprender a evitá-las na prática. A literatura sobre falácias lógicas é longa e exaustiva. Para tornar esse aprendizado mais acessível e marcante, são destacados um pequeno grupo de falácias mais frequentes que estão ilustradas por meio de parábolas para ampliar a clareza do ensinamento. Estudar sobre coisas que não se deve fazer ou de que se deve afastar é tão ou mais útil do que o seu oposto. A capacidade de analisar argumentos com clareza de pensamento e de expressão, objetividade e confiança auxilia a fornecer critérios para saber quando se retirar de discussões inúteis. O primeiro alerta é simples, mas crucial: tenha cuidado para não enganar a si mesmo. E não subestime isso: enganar-se é muito mais fácil do que parece. Comecemos pelo erro lógico conhecido como o apelo às consequências. Trata-se de um engano sutil, mas recorrente: acreditar que uma proposição é falsa apenas porque leva a um resultado indesejável, ou, inversamente, que é verdadeira apenas porque produziria consequências positivas. A verdade de uma ideia independe das emoções que ela desperta ou dos efeitos que provoca. Um exemplo emblemático é o discurso que defende a tributação sobre heranças, não por evidências racionais, empíricas, mas por apelo emocional do combate à desigualdade social. A proposta soa nobre, mas sua validade lógica não pode ser medida ou comprovada pelos fins que promete alcançar. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Considere a parábola: o rei, a colheita e a confusão entre justiça e ilusão. Um rei decretou que para promover a igualdade no reino todos os camponeses deveriam entregar metade de suas colheitas ao palácio, enquanto os nobres apenas contribuiriam com conselhos. A medida, segundo o rei, tornaria o reino mais justo. Um velho agricultor então perguntou: Majestade, se a justiça está em tirar dos que produzem e dar àqueles que nada plantaram, quanto tempo levará até que ninguém mais queira plantar e colher? O rei se irritou: Você é contra a justiça? E o velho respondeu: Não, sou contra confundir justiça com a promessa de ilusão. A moral: essa parábola mostra que o apelo a um suposto bem maior, como a justiça social, não prova que a proposta seja justa, eficaz ou verdadeira. Julgar uma ideia apenas pelo que ela parece promover é abrir mão da razão em nome da ilusão. Agora veremos o erro lógico conhecido, metaforicamente, como falácia do espantalho. Ela consiste em caricaturar intencionalmente o argumento de uma pessoa com o objetivo de desviar o foco do assunto real para uma caricatura relacionada a ele. Em geral, a caricatura objetiva deturpar, citar de maneira incorreta, desconstruir ou simplificar demais o assunto verdadeiro. Tal estratégia, comumente, leva o oponente a defender o argumento mais ridículo ao invés do original. Deturpar a ideia é muito mais fácil do que refutar as evidências práticas da mesma. Schopenhauer ensina o seguinte: para você destruir o seu opositor de forma mais rápida, você rotula ele. E naturalmente as pessoas vão acreditar naquilo ali, porque é muito mais fácil. As pessoas não querem pensar, mas elas querem ter opinião. Considere o seguinte fato: Friedrich Nietzsche escreveu a obra Vontade de Potência, uma ideia filosófica complexa sobre o impulso fundamental da vida, de expansão criativa e superação de limites individuais. Todavia, seus textos são críticos da moral cristã, da compaixão como virtude central e da ideia de submissão do indivíduo ao coletivo ou à autoridade moral externa. Após sua morte, o significado de sua obra foi distorcido e aproveitado pela instituição católica que associou a obra de Nietzsche como precursora ideológica do nazismo e, indiretamente, a pessoa de Nietzsche ao mal absoluto, o nazismo e, assim, também contribuindo para desacreditar toda sua obra, como se ela levasse inevitavelmente ao totalitarismo e à destruição moral. Esse é o espantalho, uma imagem distorcida, montada para facilmente desviar o assunto da verdade. Nietzsche detestava o nacionalismo, o coletivismo e desprezava profundamente o antissemitismo. Nunca escreveu nada que defendesse a superioridade racial ou a guerra como política de Estado. Sua obra é uma crítica radical à homogeneização moral, tanto da tradição cristã católica quanto dos movimentos coletivistas modernos.
Considere a parábola do escultor e do espantalho. Havia uma cidade cercada por muralhas morais. Nela vivia um escultor chamado Friedrich. Ele não talhava santos submissos. Esculpia homens rompendo correntes, superando a si mesmos. Chamava sua obra maior de A Vontade de Potência, uma reflexão sobre a força criadora da vida. Os guardiões da moral dominante se incomodavam. Ele criticava a obediência cega, a renúncia como virtude suprema, a submissão do indivíduo ao rebanho. Friedrich morreu. Anos depois, um regime brutal tomou a cidade e tentou se apropriar de qualquer símbolo de força. Então os guardiões construíram um espantalho. Vestiram-no como o escultor. Colocaram-lhe uma espada na mão e uma placa no peito. Profeta do mal. E disseram ao povo: eis o verdadeiro sentido de sua obra. Mas o escultor desprezava o nacionalismo, rejeitava o ódio racial e criticava todo o coletivismo. O espantalho era mais simples que a verdade. Era mais fácil atacar a caricatura do que ler a obra. Anos depois, um jovem entrou no ateliê abandonado. Limpou uma estátua. Não viu espada. Não viu bandeira. Viu apenas um homem quebrando correntes. Entendeu. O espantalho não protege o campo. Ele distrai quem não quer examinar a plantação. Antes de temer um pensador, leia-o. Antes de condenar uma obra, distinga-a da caricatura. Agora vamos examinar o erro lógico conhecido como apelo à autoridade irrelevante. Esse tipo de argumento se apoia no sentimento de humildade natural diante de alguém presumidamente mais bem informado. Em muitos casos, o apelo à autoridade é legítimo, quando se trata de especialistas reconhecidos e honestos no assunto em questão. O problema surge quando a autoridade citada não é qualificada para falar sobre o tema ou, pior ainda, é uma entidade vaga, impessoal ou coletivamente idealizada. Um exemplo clássico: professores alemães mostraram que tal coisa é verdadeira. Quem são esses professores? São especialistas na área? A afirmação é verificada. O argumento falha justamente por depender da impressão de autoridade e não da solidez das evidências. Outra forma comum desse erro é o apelo à sabedoria antiga, usar práticas dos antepassados para justificar conclusões questionáveis sem correlação lógica ou científica. Como no exemplo, devemos dormir um certo número de horas porque os humanos no passado dormiam assim. A tradição, por si só, não valida a verdade de uma proposição. O passado pode ensinar muito, mas não deve ser usado como atestado automático de verdade. Considere a parábola do anel do sábio. Em um antigo reino, havia um anel guardado no templo central. Dizia-se que aquele que usasse o anel seria capaz de falar sempre a verdade. Certo dia, um jovem questionou o uso de certos remédios populares que o povo usava havia séculos. Disse que alguns deles causavam mais mal do que bem. Foi então confrontado por um ancião respeitado, que ergueu o anel diante da multidão e declarou: durante gerações, nossos sábios usaram essas receitas. E eu, como guardião deste anel, afirmo, elas funcionam. A multidão se calou reverente. O jovem, porém, respondeu: o anel talvez o torne respeitado, mas não o torna médico. E tradição sem prova é apenas superstição bem vestida. Dias depois, o próprio ancião adoeceu por usar um dos remédios antigos. O povo então aprendeu que nem o brilho de um anel, nem a idade de uma crença são garantias de verdade. A moral, autoridade sem conhecimento não é sabedoria, é apenas encenação com voz grave. Citar uma figura respeitada, um grupo vago ou uma tradição antiga como prova de uma afirmação é confundir prestígio com evidência e respeito com razão. Considere o erro lógico do falso dilema, também conhecido como falsa dicotomia. Trata-se de um erro lógico que reduz uma situação complexa a apenas duas opções extremas, ignorando todas as alternativas intermediárias, mais sensatas, realistas, equilibradas. A estratégia é fazer a rejeição de uma dessas opções implicar na aceitação da outra. Às vezes o raciocínio ele não pode ser dicotômico. O que é um raciocínio dicotômico? É que se você falar uma coisa, o inverso dela é verdadeiro. Então tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de raciocínio. Por exemplo, se alguém disser assim, tem azul e marrom, aí o cara diz assim, eu gosto de azul. Ah, então ele não gosta de marrom. Não, ele falou que ele gosta de azul. Ele não disse que não gosta do marrom. Ele pode gostar. Pode gostar dos dois. Sim.
Entende? Então a gente tem que evitar esse raciocínio dicotômico assim, excludente. É o famoso ou isso ou aquilo, quando, na verdade, a realidade comporta muito mais do que dois caminhos. Um exemplo recorrente: ou aceitamos o aumento de impostos, ou o país mergulha no caos social. Aqui, apresenta-se a ideia de que ou o Estado toma mais recursos da sociedade, ou a desordem será inevitável, como se nenhuma outra forma de organização, reforma ou eficiência fosse possível. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. Vou propor imposto sobre grandes fortunas de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que 20 milhões de reais. Considere a parábola do pescador e o ministro. O ministro do reino decidiu reformar a economia e convocou os pescadores para uma reunião. Disse o ministro: ou vocês entregam metade de sua pesca ao palácio, ou o povo passará fome. Um velho pescador ergueu a mão. Mas se ensinarmos as pessoas a pescar, ou incentivarmos novas formas de cultivo e comércio? O ministro riu. Isso é inviável. A escolha é clara: tributo ou miséria. O velho suspirou e respondeu: quando só se vê duas margens no rio, talvez o problema não seja o rio, mas os olhos de quem o atravessa. A moral: quando alguém apresenta apenas dois caminhos, desconfie. Pode haver uma ponte invisível entre eles, que só o raciocínio livre é capaz de revelar. Considere o erro lógico decorrente do equívoco que explora o uso ambíguo de uma palavra com significados diferentes para confundir ou manipular um argumento, como no exemplo do termo porquê, que ora se refere à causa, explicação científica, ora ao propósito, intenção consciente, gerando confusão, por exemplo, entre campos como ciência e religião. Considere a parábola do ferreiro e o monge. Em uma vila distante, um jovem foi até o ferreiro e perguntou: por que o trovão ruge após o relâmpago? O ferreiro, com mãos queimadas e olhar prático, respondeu: porque a luz viaja mais rápido que o som. O relâmpago corta o ar antes que o estrondo nos alcance. Insatisfeito, o jovem procurou o velho monge e repetiu a pergunta: por que o trovão ruge após o relâmpago? O monge, com voz calma, disse: porque os deuses querem nos lembrar do poder que está além do nosso controle. No dia seguinte, o jovem foi à praça e declarou: a ciência não explica tudo. O ferreiro disse que o trovão acontece por causa da velocidade. Mas o verdadeiro porquê está no aviso divino, como explicou o monge. Um sábio que passava ouviu aquilo e respondeu: você confundiu causa com propósito, como quem confunde a forja com o motivo da espada. A ciência responde ao como. A religião, ao para quê. Trocar um pelo outro é moldar a pergunta para obter a resposta desejada, não para encontrar a verdade. A moral: palavras com duplo sentido são como espelhos em névoa, refletem o que queremos ver, mas não revelam com clareza o que está de fato diante de nós. Considere o erro lógico que explora a confusão entre correlação com causa ou simples acaso com causa. Este erro lógico assume uma causa para um evento sem que haja realmente evidências de que esta exista. Em outras palavras, dois eventos podem ocorrer um depois do outro ou, em conjunto, por acidente ou devido a algum evento desconhecido, fazendo concluir que eles estão causalmente conectados, sem haver provas para isso. Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra, seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, eu vou dizer para você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Mas foi Deus quem criou isso tudo? A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio a existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio a existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio a existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal e infinito são características de Deus. Esta falácia tem dois tipos de proposições específicas. Depois disso, portanto, por causa disto, e com isto, portanto, por causa disto. No primeiro tipo é dito que um evento causou outro porque ele o precede.
No segundo tipo, a verdade decorre apenas porque um evento ocorreu ao mesmo tempo de outro, por isso é dito que ele o causou. Em síntese, isso é o denominado de confundir correlação com causa. Considere a parábola do galo e o sol. Ela ilustra a falácia do tipo, depois disso, portanto, por causa disso. Em uma pequena aldeia do campo, um velho galo cantava todas as manhãs, pouco antes do nascer do sol. Durante anos, os aldeões notaram o mesmo padrão. O galo cantava, e logo em seguida, o sol surgia no horizonte. Um dia, o galo adoeceu e não conseguiu cantar. O povo, tomado pelo pânico, acreditou que o sol não nasceria mais. Chamaram os anciãos e organizaram vigílias, batendo tambores e imitando o canto do galo. Para alívio geral, o sol nasceu mesmo assim. Na manhã seguinte, um menino perguntou ao avô: Então o galo não fazia o sol nascer? O velho sorriu e respondeu: Não, meu filho. O canto do galo apenas antecedia o sol, mas não o comandava. Julgar que algo causa outro só por vir antes dele é confundir a flecha do tempo com a mão do arqueiro. A moral, a ordem dos fatos não é prova de que um cause o outro. Coincidência cronológica não é causalidade. Considere a parábola da dança da colheita. Ela ilustra a falácia do tipo, com isto, portanto, por causa disto. Em uma tribo antiga, os sábios notaram que, nos anos em que faziam uma dança ritual antes da colheita, os campos prosperavam. Nos anos sem dança, a colheita era fraca. Concluíram então. A dança trazia fartura. Porém, um jovem curioso decidiu investigar. Observou que a dança só era feita em anos de chuvas regulares e clima favorável. Nos anos secos ou com pragas, o povo estava abatido demais para celebrar. Ele disse aos anciãos: A dança e a colheita ocorrem juntas, mas ambas respondem ao mesmo céu. É o clima que manda nas duas. Os anciãos se entreolharam em silêncio. A moral, dois eventos simultâneos podem ter uma terceira causa em comum e não relação direta entre si. Agora, passemos ao erro lógico que explora o apelo ao medo, que consiste em convencer alguém não com base em razões, mas através da ameaça de um mal ou desastre caso a conclusão não seja aceita, mesmo que tal ameaça não tenha relação lógica com o argumento. Em vez de fornecer evidências para mostrar que uma conclusão decorre de um conjunto de premissas que podem fornecer uma causa legítima para o medo, são utilizadas retóricas que embutem ameaças ou mentiras que exploram o senso de medo. Considere a parábola do pastor e a ponte. Em um vilarejo cercado por montanhas, havia uma ponte estreita que ligava a aldeia ao vale fértil onde o povo colhia seu sustento. Durante séculos, todos atravessavam a ponte com segurança. Certo dia, um novo pastor apareceu na vila e começou a pregar: A travessia pela ponte é pecado. Aqueles que a cruzarem desafiarão a fúria dos céus e atrairão desgraça sobre suas famílias. O povo, temeroso, interrompeu suas idas ao vale. A fome se espalhou. O pastor, com voz grave, dizia: Vejam, a escassez é a prova do castigo divino. Mas um ancião, que ouvira as histórias de seus antepassados, reuniu coragem e atravessou a ponte. Voltou com frutas, grãos e ervas. O povo ficou atônito. O ancião então falou: O medo foi a única muralha que nos separou do pão. A ponte não caiu. O céu não desabou. Só nossas mentes estavam em cárcere. A moral. Quem te impede de pensar, apontando o terror do que poderá acontecer se discordares, não está te protegendo, pode estar te dominando. Agora, passemos ao erro lógico que explora o apelo à generalização apressada, imprudente. Essa falácia ocorre quando se tira uma conclusão ampla com base em evidências limitadas ou casos isolados. No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. Considere a parábola dos 3 peregrinos. 3 peregrinos chegaram, em tempos distintos, a uma grande cidade conhecida por sua diversidade de povos, hábitos e climas. O primeiro passou apenas um dia, e ao encontrar ruas sujas e vendedores grosseiros, saiu dizendo: Essa cidade é um antro de desordem. Lá só há mal-educados. O segundo ficou uma semana, hospedou-se em um bairro nobre, e declarou ao partir: Nunca vi lugar mais civilizado. É um paraíso de gentileza. O terceiro peregrino decidiu ficar 1 ano. Viu dias de sol e de tempestade, conheceu ricos e pobres, bondosos e rudes. Ao partir disse: Esta cidade é como a vida, cheia de contrastes. Nenhum relato isolado a define. É preciso tempo e humildade para conhecê-la de fato.
A moral, quem observa um fragmento e julga o todo, não busca a verdade, busca a confirmação do que já decidiu pensar. Agora, passemos ao erro lógico que explora a ignorância. Uma proposição é aceita como verdadeira simplesmente porque não há evidência provando que ela não é. Em outras palavras, a ausência de evidências contrárias é tomada como evidência de verdade. A maior estupidez é essa sabedoria travestida de conhecimento, sabe? É uma pseudo-sabedoria, um pseudo-conhecimento, que o que a gente chama de estupidez, às vezes é muito menos estúpida do que essa dita sabedoria. Exemplo: não há nenhuma evidência convincente de que os OVNIs não estejam visitando a Terra, portanto, OVNIs existem. Da mesma maneira, muitos, por não saberem como as pirâmides foram construídas, atribuem a sua existência a seres alienígenas sobrenaturais. Da mesma maneira, o desconhecimento da criação do universo, ou do planeta Terra, ou da origem do homem, faz muitos acreditarem em uma origem divina. Eu acho que é um grande problema quando essa pessoa se coloca como detentora de um conhecimento que não pode ser questionado, não pode ser refutado. A forma específica do apelo à ignorância é o argumento da incredulidade pessoal, onde a incapacidade para justificar a posição contrária leva a uma crença de que o argumento falacioso que está sendo apresentado é verdadeiro. Por exemplo, alguém alega que Deus não existe. Por ser impossível provar a origem do homem, então Deus existe. Sabe, porque quando você ignora, é ignorante no sentido de não conhecer algo, você tá ali, ok, eu tô me enganando, tudo bem, mas é porque eu realmente não sei. Eu acredito nisso porque sim, mas você pode me mostrar, eu vou mudar de opinião, ou vou entender diferente se você me mostrar que faz sentido. Agora, o cara que não se permite a isso, tem um conhecimento bastante frágil. Considere a parábola da caverna silenciosa. Em uma vila cercada por montanhas, havia uma caverna profunda e misteriosa. Nenhum morador ousava entrar, pois contava-se que, lá dentro, morava um espírito antigo e vingativo. Um dia, um jovem curioso perguntou ao ancião da vila: Mas alguém já viu esse espírito? Não, mas também ninguém conseguiu provar que ele não está lá. Respondeu o ancião. O jovem insistiu. E por isso devemos acreditar que ele existe. O ancião cruzou os braços e disse com gravidade: A ausência de prova contra ele é a maior prova de que devemos temê-lo. Então o jovem decidiu entrar na caverna com uma lamparina, papel e carvão. Voltou no fim do dia com um mapa detalhado e nenhuma assombração. Mostrando o mapa, disse: A escuridão não prova nada. Só revela o quanto ainda não olhamos com coragem. A moral, a ignorância não é evidência. É apenas o convite para buscar o que ainda não se sabe. Quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante, inclusive, sobre o fato de ser ignorante. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. Agora, passemos ao erro lógico que explora a mudança arbitrária de critérios, também conhecida como a falácia do falso escocês. Essa falácia ocorre quando alguém, para proteger uma afirmação geral de uma exceção incômoda, altera a definição de um termo de forma arbitrária a fim de excluir o contra-exemplo sem justificativa lógica. Exemplo clássico: afirmação inicial: nenhum escocês colocaria açúcar no mingau. Contra-exemplo: mas meu tio é escocês e coloca açúcar no mingau. Resposta falaciosa: então ele não é um escocês de verdade. Aqui o falante muda o critério do que é ser escocês só para manter sua afirmação, sem base racional, apenas para salvar seu argumento. Considere a parábola da Ordem dos Puros. Havia em uma aldeia uma confraria chamada Ordem dos Puros, cujos membros se diziam superiores, porque nunca mentiam. Certo dia, um jovem da vila, curioso, perguntou: E se um membro da ordem mentir? O líder respondeu com firmeza: Ora, quem mente não pode ser da ordem. Naquela mesma semana, descobriu-se que o mestre Josias, membro fundador, mentiu para não ser punido por ter roubado uma maçã no mercado. O jovem correu até o líder e disse: Mas Josias mentiu, e ele é da ordem. O líder, sem hesitar, retrucou: Então, evidentemente, nunca foi um verdadeiro puro. O jovem franziu a testa e murmurou: Parece que, para alguns, a verdade é feita sob medida para caber no argumento. A moral, quando a exceção é descartada com um rótulo, e não com razão, a honestidade já foi desconsiderada,
Só falta admitir a falácia. Agora, passemos ao erro lógico conhecido como falácia genética. Essa falácia ocorre quando se julga a validade de um argumento com base em sua origem, seja a história da ideia ou a identidade de quem a profere, em vez de avaliar seu conteúdo intrínseco. Um exemplo comum: é claro que ele defende os servidores públicos, afinal, ele é um deles. Aqui, a tese é rejeitada não pelos seus méritos, mas por causa da origem de quem a apresenta. A filiação ao grupo se torna, de forma injustificada, o critério para invalidar a argumentação. Outro exemplo: somos humanos do século XXI. Não podemos nos guiar por ideias que vieram da Grécia Antiga. Mas a pergunta honesta seria: por que rejeitar uma ideia apenas porque nasceu em outro tempo ou cultura? Toda verdade deixa de ser verdade com o passar dos séculos. Outro exemplo: ele defende o fim do imposto sobre herança porque ele é rico. Ignora-se todo o dano causado pelo imposto só porque o proponente é visto como um grande beneficiado. A falácia genética é, portanto, um atalho intelectual. Em vez de pensar, rejeita-se. Em vez de debater, rotula-se. Considere a parábola do poço e da fonte. Em um vilarejo cercado pela seca, havia um poço fundo que, por séculos, matara a sede de todos, até que secou. Os moradores, sem alternativas, acostumaram-se à escassez e à resignação. Um dia, chegou à vila um forasteiro bem vestido, montado num cavalo branco, e anunciou: trago o projeto de uma fonte perene para todos. Basta cavar no ponto certo. A maioria zombou. Você é rico. Nunca soube o que é sede. Como pode se importar conosco? O forasteiro respondeu: por não conhecer a sede, sei o valor da água. E por saber construí-la, quero que todos tenham acesso. Mesmo assim, recusaram ajuda. Preferiram continuar indo ao poço seco, acusando qualquer fonte nova de ser uma ameaça à tradição, ou um truque de gente rica. Meses depois, uma seca mais severa atingiu a região. Muitos morreram de sede. Só então alguns admitiram: talvez não devêssemos ter julgado a fonte pelo cavalo que a trouxe. A moral: desprezar a verdade por causa de quem a diz, é recusar a luz, porque vem de uma tocha que não acendemos. Isso não significa que a informação seja falsa. Significa que precisamos ter discernimento para separar a mensagem do mensageiro. Considere a parábola da ponte sobre o Rio Largo. Havia duas aldeias separadas por um rio largo. De um lado, a vila dos pobres. Do outro, a vila dos ricos. O rio era difícil de atravessar, e muitos pobres perdiam oportunidades por não conseguirem chegar à outra margem, onde havia mercado, escolas e trabalho. Certo dia, um senhor rico da outra margem foi até os líderes da vila dos pobres com uma proposta. Construamos uma ponte. Mas para isso, precisamos reduzir os impostos que encarecem os materiais e impedem investimentos como este. Um dos anciãos da vila respondeu com desdém: claro que você quer impostos menores. Está pensando apenas em si. Vocês, ricos, não se importam conosco. O homem tentou argumentar: menores impostos trarão mais comércio, mais empregos e mais pontes como essa. Todos ganham. Mas não o ouviram. Desprezaram o projeto apenas porque veio de um rico. Meses depois, uma cheia arrastou os poucos barcos que restavam. Muitos ficaram ilhados. A ponte nunca saiu do papel. Anos depois, o neto daquele ancião, já adulto, murmurou diante do rio: talvez devêssemos ter escutado o plano, e não apenas o julgado por quem o propôs. A moral: julgar ideias pelo bolso de quem as sugere, é desperdiçar pontes só porque foram desenhadas com tinta dourada. Considere a metáfora do machado que, em síntese, alerta que a floresta estava sendo destruída pelo machado, enquanto as árvores não reclamavam porque o cabo do machado era de madeira. A essência do ensinamento alerta para o fato de que a traição pode vir de dentro. O machado destruía a floresta sem resistência porque a própria floresta o considerava um dos seus apenas porque seu cabo era de madeira. Devemos estender o ensinamento observando que enquanto a metáfora do machado retrata a deslealdade interna que facilita a destruição, a parábola da ponte sobre o Rio Largo mostra o preconceito contra quem vem de fora, mesmo quando traz solução. Em resumo, a metáfora do machado alerta contra a ingenuidade diante dos semelhantes, a parábola da ponte alerta contra o preconceito injusto diante dos diferentes. Vota majoritariamente do PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$8.000 já não quer mais votar na gente.
Considere a parábola do príncipe e o muro partido. Em um reino antigo, uma cidade era dividida por um muro alto e velho, construído há séculos. De um lado vivia o povo, do outro, o palácio. O muro dificultava o comércio, a circulação e separava os habitantes como se fossem dois mundos distintos. Certo dia, o jovem príncipe, observando do alto da torre, percebeu o sofrimento nos dois lados, mercadores limitados, doentes sem acesso rápido aos curandeiros, oportunidades perdidas. Então propôs em praça pública: vamos derrubar o muro e construir uma alameda. Isso unirá os dois lados, permitirá trocas, circulação e alívio para o povo. Um ancião da multidão se adiantou e exclamou: com o devido respeito, Sua Alteza, como podemos aceitar ideias vindas de um príncipe trancado no palácio? O senhor não sente a poeira das ruas nem o peso da fome. Eduardo, eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência o que esse povo está passando. A multidão murmurou em aprovação. A proposta foi ignorada. O muro permaneceu de pé por mais 20 anos até que a cidade entrou em colapso. Não por causa do príncipe, mas por causa do muro. Mais tarde, quando um novo rei tentou fazer o mesmo, alguém recordou: já tínhamos ouvido essa ideia, mas rejeitamos, não por ser má, e sim por quem a disse. Julgar uma proposta pela origem de quem a faz é como rejeitar o pão porque veio das mãos de um rei, e não de um padeiro. Agora, passemos ao erro lógico conhecido como culpa por associação. Este erro ocorre quando se tenta desacreditar uma ideia, pessoa ou grupo simplesmente por associá-los a algo ou alguém considerado negativo, sem avaliar os méritos ou argumentos em si. Trata-se de um ataque indireto, em que a culpa ou desconfiança é transferida pela simples vinculação, mesmo que não haja relação lógica ou causal entre as partes envolvidas. Alguns exemplos clássicos. Os ricos defendem a economia de mercado, logo essa ideia é perigosa aos excluídos. Essa falácia ignora os argumentos reais e recorre à culpa indireta, explorando o efeito emocional da associação em vez de um raciocínio sólido e intelectualmente honesto. Quem defende o livre mercado está do lado dos banqueiros e dos grandes empresários que oprimem o povo. A falácia. O defensor do livre mercado é desqualificado por estar supostamente do lado de figuras ricas e impopulares do Brasil católico, sem considerar os méritos da proposta. Você é contra o aumento de impostos? Isso é exatamente o que os bilionários egoístas querem. Logo, sua posição só favorece os exploradores do povo. Neste caso, a crítica à ideia de reduzir impostos não é feita com base em argumentos econômicos, mas sim pela associação emocional com uma figura socialmente rejeitada, os bilionários egoístas, desqualificando o argumento por proximidade. Um entregador de aplicativo paga 4% de PVA numa moto e o dono de jatinho, de iate, de lancha e de helicóptero não paga nada. Só uma de cada 4 crianças fizeram 3 refeições hoje. E eu, com um super rico, eu tiro 871 super pobres da fome e da miséria. Meu irmão, bota a mão na cabeça. Faço isso de olho fechado. E aí o que eu faço? Mantenho a força popular que me elegeu ativa. Você critica a doutrina da Igreja. Muitos comunistas fizeram o mesmo. Logo, sua crítica é antirreligiosa, ideologicamente suspeita e você é comunista. Aqui, a crítica à Igreja é deslegitimada não pela análise do conteúdo, mas por associá-la a comunistas, usando essa associação negativa para invalidar o ponto de vista. Outro exemplo extremamente comum se refere ao discurso conservador contra críticos da Igreja. Esse sujeito critica a influência da Igreja Católica. Isso é típico de marxistas ateus que querem destruir os valores da família. A falácia. A crítica à instituição religiosa é descartada por ser ligada a um grupo rejeitado, os marxistas, sem avaliar o conteúdo do argumento. Outro exemplo comum é o discurso midiático contra opositores de pautas progressistas. Esses que são contra as políticas identitárias falam a mesma língua dos supremacistas racistas brancos. A falácia. O argumento é invalidado por associá-lo a um grupo rotulado de extremista, sem análise do conteúdo nem distinção de contexto. Outro exemplo é o discurso religioso tradicional contra defensores da autonomia individual. Essa ideia de liberdade pessoal acima da moral coletiva? É exatamente isso que o satanismo prega. A falácia.
Defender a autonomia individual é associado a algo satânico, com o objetivo de provocar rejeição emocional automática, sem reflexão racional. Considere a parábola do alfaiate e o ladrão. Em uma pequena vila cercada por montanhas, vivia um alfaiate chamado Elias. Era conhecido por sua habilidade em costurar roupas resistentes e elegantes. Um dia, um ladrão fugiu da cidade vizinha, e ao chegar à vila, comprou uma túnica de Elias com moedas de ouro. Na semana seguinte, os guardas capturaram o ladrão e, ao descobrir a origem de sua roupa, voltaram-se contra Elias. Este homem vendeu uma túnica ao ladrão. Logo, deve estar envolvido com ele, gritaram os líderes da vila. Apesar de não haver qualquer prova de que Elias conhecia o ladrão ou sabia de seus crimes, a multidão começou a desconfiar do alfaiate. Suas encomendas diminuíram. As pessoas sussurravam pelas esquinas. Elias tentou explicar que apenas vendia roupas, sem saber o passado de seus clientes. Mas não adiantou. A simples associação com um criminoso bastou para que sua reputação fosse manchada. Anos depois, um novo alfaiate se instalou na vila. Ele vendia roupas ruins, mas fazia questão de exibir um cartaz. Jamais vendi nada a um ladrão, e isso bastava para que fosse aclamado como honesto, embora suas ações não o demonstrassem. A moral: julgar alguém pelo vínculo aparente com quem é mal visto, sem considerar seus próprios atos, é como condenar o revólver por estar nas mãos do assassino. Agora, passemos ao erro lógico conhecido como afirmar a consequência. A falácia surge ao presumir que, se a consequência é verdadeira, então o antecedente deve também ser verdadeiro, fato que, na realidade, não necessariamente é o caso. Exemplo: pessoas que vão para a universidade são mais bem-sucedidas. João é bem-sucedido, portanto, ele deve ter frequentado a universidade. A falácia não distingue a sabedoria acadêmica da sabedoria da experiência pragmática da vida. Em outras palavras, o sucesso de João pode ser resultante de sua educação acadêmica, mas poderia ser também de sua criação, de seu empenho em superar dificuldades, de sua resiliência em tomar riscos, entre vários outros aspectos de sua personalidade não muito aparentes. Considere a parábola do perfume e o amor. Em uma cidade onde as flores nunca murchavam, vivia uma jovem chamada Lira. Ela era discreta, mas todas as vezes que passava por alguém usando um certo perfume raro de jasmim e âmbar, as pessoas se apaixonavam por ela. Seu jeito gentil, sua presença calma e aquele perfume suave criavam um encanto silencioso. Certo dia, uma senhora da cidade concluiu: toda vez que alguém se apaixona por Lira, ela está usando esse perfume. Logo, o perfume deve ser a causa do amor. Rapidamente, a cidade inteira passou a comprar o mesmo perfume. Homens e mulheres o usavam esperando atrair paixões intensas, mas nada mudou. A maioria apenas se perfumava em vão. Um dos jovens rejeitados reclamou: comprei o perfume, usei como Lira, mas ela continua amando o outro. O perfume não funciona. Foi então que o velho boticário, autor da fragrância, explicou: o perfume pode anunciar uma presença agradável, mas não pode criar sentimentos onde não há alma. Amar Lira é consequência do que ela é, não apenas do que ela usa. A moral: presumir que a causa de um efeito é sempre o que o acompanha, é como acreditar que o perfume provoca o amor e esquecer que o amor nasce de quem o carrega, não do aroma que o cerca. Agora, passemos ao erro lógico conhecido como apelo à hipocrisia. Esta falácia ocorre quando alguém tenta refutar um argumento apontando a suposta hipocrisia de quem o faz, em vez de responder diretamente à ideia ou à lógica apresentada. Em outras palavras, a crítica ou argumento original é ignorado ou desviado por causa da conduta de quem fala. Exemplo simples: um diz, fumar faz mal à saúde. Você deveria parar. Outro responde, você também fuma. Quem é você para dizer isso? Embora o que alega que fumar faz mal seja de fato um fumante, isso não invalida a afirmação de que fumar faz mal. O apelo à hipocrisia desvia o foco do argumento e o coloca na conduta pessoal do interlocutor, como se a validade de uma ideia dependesse da perfeição moral de quem a expressa. Por que é uma falácia? Porque a veracidade de um argumento não depende da moral de quem o defende, mas da lógica e das evidências que o sustentam. Expor a contradição de alguém pode ter relevância ética ou retórica, mas não responde ao mérito do argumento. Considere a parábola do poço e do sedento. Em uma aldeia antiga, havia um poço fundo e limpo, cercado por pedras esculpidas. Certo dia, um andarilho cansado chegou à vila, sedento.
Foi até o poço, mas ao ver a água parada no balde, hesitou. Um ancião da vila chamado Aben aproximou-se e disse: Beba dessa água, forasteiro. Ela saciará a sua sede e lhe fará bem. O andarilho, desconfiado, retrucou: Você diz isso, mas está pálido e parece doente. Por que deveria confiar no seu conselho? Porque a água é pura, não importa o estado do mensageiro. A sede que você sente não desaparecerá rejeitando o conselho só porque ele veio de mim. O andarilho, movido pela teimosia, virou as costas e seguiu o caminho. Dias depois, foi encontrado caído no deserto, a poucos passos de um outro poço seco. A moral, rejeitar um bom conselho só porque vem de alguém imperfeito, é como recusar a água limpa porque o copo tem rachaduras. A verdade não depende da virtude de quem a diz. Agora, passemos ao erro lógico conhecido como ladeira escorregadia ou bola de neve. Esta falácia ocorre quando alguém argumenta que uma ação aparentemente razoável levará inevitavelmente a uma cadeia de eventos negativos extremos, sem apresentar evidências plausíveis de que essas consequências realmente ocorrerão. A estrutura da falácia. Alega-se que o evento 1 levará inevitavelmente ao evento 2, depois 3, até chegar ao evento 10, que é associado a um resultado catastrófico ou absurdo. A conclusão: o evento 1 não deve ser permitido. O problema é que essa sequência de consequências é afirmada sem base lógica ou causal suficiente, ou seja, o argumento exagera os desdobramentos para provocar medo ou rejeição. Exemplo clássico: se permitirmos que estudantes escolham parte do currículo escolar, logo eles vão querer eliminar todas as aulas difíceis, depois todas as regras, e em pouco tempo as escolas estarão em completo caos. Essa sequência não é inevitável, e o argumento se baseia em especulações alarmistas em vez de lógica ou evidência. Por que é uma falácia? Porque exagera as consequências sem justificativa racional ou causal sólida, usando medo como ferramenta retórica para evitar o debate real sobre o primeiro passo. Considere a parábola do banco da praça. Em uma pequena república, os cidadãos decidiram colocar um banco de madeira na praça central, para que os idosos pudessem descansar à sombra da figueira. Durante uma assembleia, um político se levantou com um ar alarmado e disse: Se colocarmos um banco hoje, amanhã construirão um quiosque. Depois virá um restaurante. Em breve, teremos barracas, sujeira, aglomeração, música alta e a criminalidade tomará conta. Querem transformar nossa praça numa feira desgovernada? Alguns se entreolharam inseguros, outros riram, mas temendo as consequências sugeridas, o banco não foi instalado. Anos se passaram. A praça permaneceu vazia, sem bancos, sem idosos, sem vida. A sombra da figueira cobria apenas a terra dura e solitária. O ensinamento: negar o primeiro passo por medo de um destino inventado é impedir o presente com pavor de um futuro que talvez nunca exista. Agora, passemos ao erro lógico conhecido como apelo à multidão. A falácia do apelo à multidão, também conhecida como argumentum ad impopulum ou apelo ao povo. Isto ocorre quando alguém tenta validar uma ideia, crença ou ação simplesmente porque muitas pessoas a aceitam como verdadeira ou correta, como se a popularidade fosse prova de veracidade. O Nordeste brasileiro. A região segue um bastião incontestável da esquerda, uma região sem a qual o ex-presidente provavelmente não teria chances de vitória. A estrutura da falácia. Milhões de pessoas acreditam nisso, logo deve ser verdade. Todo mundo faz isso, então não pode estar errado. A maioria pensa assim, então está certo. Todavia, a verdade não depende do número de pessoas que acreditam nela. Algo pode ser amplamente aceito e ainda assim estar errado. A história está repleta de exemplos. A crença de que a Terra era o centro do universo, a escravidão sendo aceita por séculos e muitas outras ideias populares, mas falsas ou injustas. Exemplo simples. Claro que esse produto funciona. Ele é o mais vendido do país. O fato de ser popular não prova que é eficaz. Pode haver outras razões para a venda. Marketing, modismo, falta de alternativas, preço muito baixo, entre outros. Considere a parábola da ponte de madeira. Num reino cercado por um vasto rio, havia 2 pontes que levavam à cidade principal. Uma antiga ponte de pedra firme e bem construída, e uma nova ponte de madeira, feita às pressas pelos mercadores, que queriam um caminho mais rápido. Certa manhã, um viajante chegou à margem do rio e observou as 2 pontes. Notou que quase todos atravessavam a ponte de madeira. Questionou o morador: Por que todos escolhem essa ponte frágil? O homem respondeu: Ora, porque é a mais usada. Todos passam por ela.
Se a maioria confia, é porque deve ser segura. O viajante hesitou, mas vendo o fluxo de pessoas, cedeu. Deu o primeiro passo, e a ponte cedeu ao meio. Muitas pessoas caíram, e só os que sabiam nadar conseguiram se salvar. Enquanto isso, a velha ponte de pedra permanecia firme e vazia, ignorada por quem confundia popularidade com solidez. Seguir a multidão não garante que você esteja no caminho certo. Apenas que há muitos indo na mesma direção, certa ou errada. Agora, passemos ao erro lógico conhecido como ad hominem. O termo vem do latim que significa contra o homem. Este argumento ataca o caráter ou a moral, a credibilidade de uma pessoa e não o mérito do que ela está dizendo. O objetivo é desviar a discussão e desacreditar o seu argumento. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. A estrutura da falácia. Em vez de responder à ideia ou argumento apresentado, a pessoa ataca a moral, o caráter ou a honra do outro. Diz algo como: você é incoerente, então sua opinião não vale. Você não leu a Bíblia, então não pode falar de religião. Claro que ele defende isso. Ele é rico, conservador, ele não é nordestino. Quem tem sangue nordestino deve votar em nordestino. Porque é uma falácia. Embora existam situações em que se pode ou deve legitimamente pôr em causa o caráter e a integridade de uma pessoa, na falácia ad hominem a pessoa é atacada para desviar a atenção do mérito da questão. Os defeitos ou características pessoais do debatedor não necessariamente invalidam logicamente o argumento apresentado. Um argumento pode ser válido mesmo que venha de alguém hipócrita, ignorante ou moralmente questionável. Exemplo: João diz: precisamos discutir os efeitos do aumento de impostos sobre a economia. Maria responde: você só diz isso porque é um empresário ganancioso. Em vez de responder ao argumento sobre os efeitos econômicos, Maria ataca a motivação pessoal de João. Isso é falácia ad hominem. Considere a parábola do cego e a lâmpada. Em uma vila onde a neblina era constante, os moradores tinham dificuldade em enxergar os perigos da estrada ao entardecer. Um dia um velho cego apareceu na praça segurando uma lâmpada acesa. Ele disse: essa estrada precisa de luz. Muitos tropeçam nas pedras ao anoitecer. A vila deveria colocar lanternas ao longo do caminho. Um jovem debochou. Ora, o que um cego entende de iluminação? Você nem enxerga. Outros riram e ignoraram o aviso. Naquela mesma semana uma criança caiu e quebrou a perna ao tropeçar numa das pedras. Só então perceberam que não era preciso enxergar para saber da escuridão, bastava tê-la vivido. A moral, desprezar o alerta por causa de quem o faz, é apagar a luz, só porque ela vem das mãos de quem você não respeita. Isso não significa que a informação seja falsa. Significa que precisamos ter discernimento para separar a mensagem do mensageiro. Agora, passemos ao erro lógico ad hominem conhecido como a falácia do raciocínio circular, também conhecida como petição de princípio. Ela ocorre quando o argumento parte daquilo que deveria provar. Em vez de oferecer uma razão ou evidência externa para sustentar uma conclusão, o argumento simplesmente repete a conclusão em outras palavras, assumindo como verdade o que ainda está em questão. A falácia consiste em tentar provar uma proposição usando outra premissa que já depende da própria proposição que se pretende provar. A estrutura da falácia: X é verdadeiro porque Y é verdadeiro. Porém, Y só é considerado verdadeiro porque X é verdadeiro. Quando reduzimos isso ao essencial, percebemos que o argumento não acrescenta nenhuma evidência independente. Ele apenas reafirma a própria conclusão. Por isso, a forma simplificada pode ser expressa como: X é verdadeiro porque X é verdadeiro. Não há um ponto de partida independente. O argumento gira em círculo, e nenhuma informação nova ou prova real é apresentada. O raciocínio se apoia em si mesmo como justificativa. Exemplo comum: a Bíblia é a palavra de Deus porque está escrita na Bíblia que ela é a palavra de Deus. Aqui, a conclusão: a Bíblia é a palavra de Deus, é apoiada por uma premissa que já assume a conclusão como verdadeira, criando um círculo lógico. Considere a parábola do anel do rei. Em um reino distante, o rei usava um anel dourado com um selo antigo. Um dia um sábio questionou: Majestade, por que o senhor acredita que foi escolhido pelos deuses para governar? O rei respondeu com firmeza: porque uso este anel. O sábio, curioso, perguntou:
E como sabe que esse anel prova que foi escolhido pelos deuses? O rei retrucou. Ora, é óbvio. Ele é meu porque fui escolhido pelos deuses. O povo ouviu aquilo e ficou em silêncio, confuso. O anel provava que o rei era escolhido pelos deuses, e ele era o escolhido porque tinha o anel. Ninguém ousava questionar, mas todos continuavam sem saber de onde vinha, de fato, o direito do rei de governar. A moral, a verdade não se sustenta quando gira em círculos. Se a única prova de algo é a própria existência do interesse por si só, é porque não há prova alguma. Agora, passemos ao erro lógico conhecido como composição e divisão. Esta falácia envolve inferências inválidas ao transferir características entre o todo e suas partes, ou vice-versa. A falácia da composição ocorre quando alguém atribui ao todo as características de suas partes, assumindo que, se cada parte de algo tem determinada propriedade, então o conjunto também terá. Exemplo: cada jogador do time é excelente individualmente, então o time inteiro deve ser excelente. O erro: o bom desempenho individual não garante que o grupo funcione bem em conjunto. Considere a parábola dos instrumentos da orquestra. Numa pequena cidade, um maestro sonhava montar a orquestra perfeita. Para isso, selecionou os melhores músicos solo de cada canto do reino. O violinista mais rápido, o trompetista mais potente, o baterista mais barulhento, e assim por diante. Na noite da estreia, a expectativa era enorme, mas ao levantar a batuta, o caos começou. Cada músico tocava como se estivesse sozinho, buscando brilhar acima dos outros. A música virou ruído, o público saiu antes do final, e o maestro, cabisbaixo, murmurou: "Como pode? Escolhi os melhores." Um velho afinador que assistia a cena disse calmamente: "Sim, mas esqueceu que uma orquestra não é feita só de estrelas, e sim de harmonia." A moral: as melhores partes não garantem o melhor todo. Talento individual não compõe por si só uma sinfonia. A falácia da divisão ocorre quando se atribui a cada parte as características do todo, assumindo que, se o conjunto tem uma certa propriedade, então cada elemento isolado também terá. Exemplo: este carro é pesado. Portanto, cada peça dele deve ser pesada. O erro: o carro como um todo pode ser pesado, mesmo que algumas partes sejam leves. Considere a parábola do relógio de ouro. Um mercador orgulhoso exibia um magnífico relógio de bolso feito de ouro maciço. Ele dizia a todos na feira: "Este relógio é valioso porque é todo feito de ouro. Cada pedacinho dele é puro e precioso." Um ourives curioso comprou o relógio, levou-o para sua oficina e desmontou peça por peça. Quando examinou o conteúdo, descobriu: os ponteiros eram de latão, as engrenagens de ferro, apenas a capa externa era realmente de ouro. O mercador, ao saber disso, ficou furioso. "Mas ele era de ouro." O ourives respondeu com calma: "Não. O relógio como um todo era valioso. Mas isso não significa que cada parte seja valiosa por si só." A moral: o valor do todo não garante o valor das partes. Uma capa dourada não transforma engrenagens comuns em ouro. Agora passemos à falácia ad hominem indireta. A crítica de Lula ao potencial candidato à eleição presidencial ou à reeleição ao governo estadual paulista em 2026, Tarcísio de Freitas, se enquadra, de forma bastante clara, no uso de falácia ad hominem, combinada com uma estratégia clássica de deslegitimação por associação. O Bolsonaro, nós temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema-direita muito forte. Eu acho que o Zema vai fazer o que o Bolsonaro quiser. O melhor, desculpa, não é o Zema não, é o Tarcísio. Ele vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Até porque sem o Bolsonaro ele não é nada. Quando Lula afirma que Tarcísio de Freitas não é nada sem Bolsonaro, ele não está discutindo políticas públicas, resultados administrativos ou propostas concretas. Ele desloca o debate do mérito objetivo para a desqualificação pessoal e simbólica do adversário. Em vez de refutar ideias, atribui-se ao oponente uma identidade negativa por vínculo com terceiros, buscando contaminar sua imagem e reduzir sua autonomia política aos olhos do público vulnerável de discernimento. Essa estratégia cumpre duas funções retóricas. Primeiro, anular a individualidade do concorrente, apresentando-o como mero satélite de outra figura. Segundo, evitar o confronto com resultados e propostas, desviando o foco do desempenho administrativo, das escolhas técnicas e das responsabilidades do próprio emissor da crítica. Do ponto de vista lógico, isso não invalida nem confirma a competência de Tarcísio. Do ponto de vista político, é uma tática clássica para rebaixar o debate, substituir análise por rótulo e transformar divergência programática em ataque identitário.
Considere a parábola do mestre de obras e a sombra do antigo chefe. Em uma cidade, havia um novo mestre de obras responsável por grandes projetos de infraestrutura. Pontes estavam sendo reforçadas, estradas consertadas e escolas reformadas. Os moradores avaliavam seu trabalho observando os resultados concretos. Certo dia, um rival, incapaz de apontar falhas técnicas nas construções, passou a dizer: esse mestre de obras não é nada por si mesmo. Ele só está aí porque trabalhou com o antigo chefe. Tudo o que ele faz é sombra do outro. Alguns moradores começaram a repetir o rótulo, mas um ancião da cidade questionou: as pontes estão firmes, as escolas estão funcionando, as estradas melhoraram. Todos responderam que sim. Então o ancião concluiu: se o trabalho está bem feito, o nome do antigo chefe não torna essas obras piores nem melhores. Julgar o construtor pela sombra de outro é desviar o olhar das obras para a etiqueta. E assim ficou claro que o rival não estava criticando as construções, mas tentando enfraquecer o mestre de obras colando nele a identidade de outra pessoa, para evitar discutir o mérito real do trabalho, a moral da parábola. A associação não substitui a avaliação. Rotular não anula resultados reais. Desqualificar por vínculo é uma forma de fugir do debate sobre fatos, desempenho e propostas. Essa parábola ilustra com clareza o mecanismo de deslegitimação por associação. Não se confronta o conteúdo em si, mas sim a identidade simbólica do interlocutor. O objetivo é contaminar a percepção pública, deslocando o debate do campo racional para o campo da imagem e da emoção, evitando assim o enfrentamento do mérito objetivo. Em março de 2026, esse mecanismo pôde ser observado também quando circulou no Instagram uma imagem acompanhada de um comentário atribuído a Fernando Haddad, então candidato ao governo do estado de São Paulo. Na publicação, sugeria-se que o governador Tarcísio de Freitas ainda não estaria plenamente adaptado ao estado. Independentemente da veracidade ou do contexto da declaração, o efeito central da peça não era promover um debate substantivo sobre gestão pública, mas sim associar a figura do governador natural do estado do Rio de Janeiro a uma ideia de inadequação ao estado de São Paulo, operando no nível simbólico e não analítico. Agora passemos à falácia do monopólio do conhecimento. Imagine um mundo onde só médicos pudessem falar sobre saúde, apenas advogados opinassem sobre justiça e economistas tivessem o monopólio do debate econômico. Parece absurdo. Mas essa estratégia já foi usada no passado e continua sendo usada com muita frequência hoje. Na Idade Média, a Igreja restringiu a leitura e a interpretação da Bíblia para manter o seu domínio, desqualificando qualquer voz como herética. E uma coisa sobre a Igreja Católica é que você não tem permissão para ler a Bíblia. A Bíblia é sagrada. É proibida. Apenas os padres têm permissão para ler a Bíblia. Porque o medo é que, se você ler a Bíblia, pode interpretar mal a palavra de Deus. Você não tem o poder espiritual para interpretar plenamente a Bíblia corretamente. Essa falácia objetivava fazer acreditar que apenas quem leu a Bíblia pode discutir suas implicações morais, sociais ou políticas, ignorando a complexidade e a transformação do conhecimento humano no tempo. No debate focado na ofensa pessoal, direta ou indiretamente, baseado no monopólio do conhecimento ou no conhecimento exclusivo de fonte exclusiva, a crítica se torna privilégio de poucos, reduzindo o contraditório a um silêncio constrangedor. Assim anulava-se a oposição e consolidava-se o dogma católico. O real objetivo, a estratégia de domínio para consolidar a sua autoridade, era ocultado pelo falso interesse na ortodoxia doutrinária. Qualquer um que ousasse questionar os dogmas da Igreja era imediatamente desqualificado, não pelos seus argumentos, mas pela sua suposta imoralidade, ou heresia pela falta de conhecimento para opinar. Como se libertar da manipulação religiosa? E acredite, muitas pessoas estão sendo manipuladas sem perceber como funciona essa manipulação e estão sofrendo dentro de várias denominações que temos por aí. Hoje, os esquerdistas brasileiros fazem o mesmo. Quem critica aumento de impostos e o assistencialismo é rotulado de elitista ou inimigo dos pobres. Se você chegou até aqui, espero que possa sair não apenas mais informado, mas também mais atento, mais qualificado para julgar e mais consciente da importância de ouvir com discernimento, especialmente os argumentos de políticos e influenciadores do Brasil católico.
Nesse sentido, vale recordar a postura pragmática de Ronald Reagan, que ao se reunir com chefes de Estado costumava orientar sua equipe de forma quase irônica, mas profundamente estratégica. Ele dizia: "Vamos fazer todos cara de bobos. Quando retornarmos, verifiquem tudo." A lição implícita é clara. Em ambientes políticos, a aparência de concordância muitas vezes encobre disputas de interesse, narrativas calculadas e omissões deliberadas. Por isso, mais do que reagir emocionalmente ao discurso público, é essencial desenvolver o hábito da verificação rigorosa, da análise fria e da desconfiança metódica, sobretudo no contexto brasileiro onde símbolos culturais e religiosos são instrumentalizados para influenciar percepções e decisões. Agora passemos para a falácia denominada de circular, também chamada de petição de princípio. Ela ocorre quando um argumento usa a própria conclusão como premissa, direta ou indiretamente. Em termos lógicos, não há avanço real. O raciocínio apenas gira em círculo, dando a impressão de prova sem, de fato, fornecer evidência independente. Estruturalmente, ela segue este padrão. A conclusão Y é verdadeira, logo a premissa X é verdadeira e vice-versa. Ou, de forma mais disfarçada, a premissa implícita em Y é verdadeira, logo a premissa X a que se refere a ela também é verdadeira. Exemplo simples: essa lei é justa porque é a lei. Aqui, o conceito de justiça não é demonstrado por critérios externos. Ele é assumido como verdadeiro apenas porque a própria lei existe. Exemplo mais sofisticado: esse político está certo porque sempre fala a verdade. Sabemos que ele fala a verdade, logo ele está sempre certo. Perceba que não há um critério verificável fora do próprio argumento. O problema central dessa falácia é epistemológico. Ela não produz conhecimento novo nem permite verificação. Um argumento válido precisa de premissas independentes da conclusão, capazes de sustentá-la com evidência, lógica ou dados observáveis. Na prática, a falácia circular é comum em discursos ideológicos, institucionais ou religiosos, especialmente quando uma autoridade, tradição ou crença é usada para se auto-justificar sem abertura a teste ou refutação. Veja que a própria Bíblia, aqui na Epístola aos Hebreus, na Carta aos Hebreus, define fé da seguinte forma: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é o que está escrito em Hebreus. E isso parece profundo, parece de uma filosofia muito ampla, de uma profundidade enorme. Mas se nós analisarmos isso com calma, vem a questão: como é que algo que você não vê pode ser provado? Simplesmente porque você acredita. Veja onde é que está o raciocínio disso tudo. Se eu disser que eu tenho R$1 bilhão guardado em casa, você do outro lado acreditaria só porque eu falei? É a minha palavra? É claro que não, Brasil. Você pediria prova, e isso é evidente. Mas na religião acontece algo completamente curioso. A própria crença, ela vira a prova. Quer dizer, por que você acredita? Porque eu acredito. Tá, mas por que você crê? Porque eu creio. Pronto. É exatamente aqui, Brasil, que está o ponto-chave. E isso, na verdade, gera o que a filosofia chama de petição de princípio, que é um raciocínio circular. Eu creio porque eu creio. Acredita em Jesus Cristo? Muito. Por quê? Porque Ele é o autor da minha salvação. O que a gente precisa fazer para um dia ser salvo? Só crer nele e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E isso tudo funciona da seguinte forma: a pessoa diz, bom, eu tenho fé. A minha fé prova que aquilo que eu acredito é verdade. É mais fácil ser salvo ou não ser salvo? Olha, se você vive no engano, é não ser salvo. Tá, mas como é que eu sei que é verdade? Porque eu tenho fé e tudo se repete. Você percebe o círculo aí? Você entende onde é que está o problema? Então a conclusão já estava dentro da própria premissa, desde o início. Por isso, um bom antídoto é sempre perguntar: qual é a evidência externa que sustenta essa afirmação, além dela mesma? É notório para um perspicaz observador que a verdade, para os progressistas do Brasil católico, tal como para o Vaticano, só pode ser encontrada nas páginas autorizadas pelos especialistas ungidos, desde que devidamente alinhados com a sua ideologia, é claro. Nada como terceirizar o pensamento para dominar os incautos. Não se discute ideias, apenas repete autores, de preferência os que confirmam os próprios interesses. É preciso identificar com clareza os nobres guardiões do saber certificado. Este vídeo é para isso.
É para quem ainda tem coragem de pensar fora da cartilha, mesmo sem a bênção de um comitê acadêmico ou o selo de aprovação do coletivo dos iluminados. O pensamento crítico não é um luxo, é uma necessidade vital no Brasil católico, especialmente no que se refere a propostas políticas e econômicas. Este vídeo, e o conteúdo deste canal como um todo, objetivam despertar na audiência a percepção dos perigos das conclusões apressadas no Brasil, profundamente influenciado pela religião católica, tão comuns no nosso dia a dia quanto perigosas para a liberdade, a razão e o progresso do país. O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre, o baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. A história costuma ser narrada como se fosse movida apenas por gênios, estratégias racionais e grandes projetos orientados pelo interesse público. Mas há um fator decisivo quase sempre ignorado: a estupidez humana quando chega ao poder. Esse é um alerta permanente. Nem as instituições mais elevadas, nem os cargos mais solenes estão imunes à inveja, ao ressentimento, à vingança mesquinha e ao delírio travestido de justiça. Muitas decisões nascem menos da razão, da técnica ou do compromisso com a realidade, e mais do rancor, da vaidade e da disputa pelo controle. Quando a política abandona critérios objetivos e respaldo empírico para operar por narrativas emocionais, o resultado é previsível: instituições degradadas, leis instrumentalizadas e uma sociedade inteira pagando a conta. A lição associada ao Brasil católico é simples e incômoda. A maior ameaça à democracia não é apenas a maldade, mas a combinação entre poder e mediocridade, inveja, ressentimento e sadismo ocultos sob o manto da virtude, do amor ao próximo e do perdão incondicional, somados à estupidez que se recusa a admitir a própria existência. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte. Questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Vai, salto Bolsa Família, 25 anos nós temos Bolsa Família. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. Poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo.
O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa, há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade, você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.